Olá pessoal, bom dia para todos vocês, ótimo dia, em nome de Arroz, ótimo dia para todo o povo brasileiro. Quero agradecer, já começar esse vídeo agradecendo a todos vocês pela participação no nosso canal. Meu nome é Denilson, você está no canal DRM, o canal dos livros apócrifos. É um prazer estar com você aqui. Pessoal, durante toda essa semana, nós tivemos notícias durante a semana de muitos terremotos que estão acontecendo em todos os lugares do mundo. Teve um no Paquistão agora, crianças morreram, adultos morreram, mas não foi divulgado pela mídia, porque a mídia ela não está querendo impactar as pessoas, deixar as pessoas preocupadas, né? Porque assim darão crédito às escrituras. E tivemos um terremoto aqui no Brasil, no Brasil, em Roraima, né? Eu acho que foi em Roraima. E aí vocês vão ter que dar uma pesquisadinha, porque as redes não estão falando, além dos muitos vulcões que estão entrando em erupção simultaneamente. Muitos vulcões estão entrando em erupção simultaneamente. O que quer dizer isso, Denilson? O cumprimento das escrituras, gente. Nós estamos divulgando para todos os senhores e senhoras a salvação, o nome da salvação. Aquele que invocar o meu nome será salvo. E o nome que nós falamos para todos vocês é esse aqui, ó. Yahushua, Yahushua, Yahu é a nossa salvação. Então, gente, nós temos que nos preparar psicologicamente para os grandes eventos que acontecerão na natureza de forma muito grande. Então nós temos que nos preparar, porque todo o apócrifo, toda a Bíblia, ela vem contando sobre os dias finais, né? O tempo da redenção. E a Bíblia fala que Yahushua entrou num templo onde tinham os fariseus, onde tinham os doutores da lei, os escribas, pegou o livro sagrado, as Sagradas Escrituras, e abriu ela. Deram para ele aberta no livro de Yeshamiyahu, que chamam de Isaías. E ele disse que o Espírito do Pai ungiu para proclamar a libertação aos cativos e proclamar o ano aceitável de Yahushua. Esse é o ano aceitável de Yahushua. Então vocês estão aí no nosso canal, estão nos acompanhando, mas Denilson, quem é esse nome Yahushua? A gente já ouviu falar de Yeshua, de Jeová, a gente já ouviu falar de o Salvador, Emanuel, mas Yeshua nunca ouvimos falar. Quem é esse Yahushua? Quem é? Porque Yeshua a gente já canta, ele tem hinos até da igreja que canta, né? Que fala, né? Yeshua, gente, né? Shua quer dizer salvação. O E não. O E não tem nada a ver, não. Mas Shua quer dizer salvação. É Iá. Yahushua é a salvação. Por que nós proclamamos Yahushua? Porque está escrito lá na bênção sacerdotal, no livro de Números, se eu não me engano, 6:26 ou 9:26. Está escrito assim, ó, o Criador, antes de tirar o povo do Egito, o Criador falou para Moisés, ou Moshá, que é o nome verdadeiro, falou, olha, você vai botar um nome. O nome de todos os filhos de Israel terá o nome do Pai. Então, todos os nomes dos filhos terão o nome do Pai. Baseado nisso aí, você pode olhar o nome de Jesus. O nome de Jesus não tem nada a ver com Yahushua e nem com Deus. Agora, o nome Yahushua tem o nome do Pai e o nome do Filho. Quer dizer, Yeshua quer dizer, Yahushua, Yah quer dizer, Yahu é a minha salvação. Shua é a minha salvação. Às vezes a gente confunde Yeshua com Yahushua, porque eles fizeram isso justamente para confundir a cabeça das pessoas. O nome é Yahushua. Jesus, Denilson, onde fica Jesus nessa história toda? Gente, Jesus, ele foi um mito. Jesus foi um nome forjado
dentro do mitraísmo, por isso que fala mito, mitraísmo, tá? E esse nome, ele é um nome paganizado. Jesus é um nome paganizado. Se você ouvir falar do nome Jesus, você está de frente de um nome pagão. Ah, Denilson, mas o que vale é a intenção, né? Ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Pois é, não leva, mas agora você está sabendo que o nome do Salvador é Yahushua. E por que você está chamando o nome de Jesus? Por que você está pronunciando o nome de Jesus? Se o nome do Salvador é Yahushua, se o nome da salvação é Yahushua, por que você está chamando de Jesus? Me prova, Denilson, aonde está escrito Yahushua? Qual Bíblia que você viu isso aqui? Ó? Temos a Bíblia, nós temos a Bíblia sim, a Bíblia dos judeus. Aqui, ó, eles deixaram, né? Yahushua, obra de Yahushua, não está vendo essa Bíblia? Essa Bíblia aqui, ela já tem, né, nesse Yiddish que eles falam aí, ó, tem aqui Yahushua, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é Yahushua, e esse aqui é Yahu, Yahu e Yahushua. E aqui dentro, gente, é a passagem que eu vou ler para você. Jesus explica, tá falando aqui, ó, Yahushua explica sobre a sua missão, tá vendo aí, Yahushua? Vou colocar bem pertinho para vocês verem, ó, Yahushua. Essa Bíblia só fala do nome chamado Yahushua. Vou colocar aqui outra passagem que fala de Yahushua. Olha aqui, ó. Yahushua. Bom, gente, eu vou ler para todos os senhores e senhoras e nós vamos explicar essa passagem para você. Lá no livro de Marcos, no capítulo 13, versículo 14, está escrito assim, ó. Yahushua explica sobre o que é a grande tribulação. Presta atenção nessa palavra, que tem muito crente, tem muito povo de Yahushua desesperado aí, falando sobre essa grande tribulação que vai acontecer. Vamos entender essa palavra? Vamos entender um pouquinho dessa palavra? Tá, vamos lá. Eu vou ler para vocês, vocês podem pegar a Bíblia do João Ferreira de Almeida, essa Bíblia aqui, ó, pretinha, que também tem a mesma coisa, tá, gente? Ó, essa Bíblia aqui do João Ferreira de Almeida, ela fala do mesmo assunto, essa Bíblia aqui. Vamos entender um pouquinho? Vamos lá. No versículo 14, está escrito assim, ó, vou ler para vocês aqui, tá bom, gente? Quando vos virdes abominações do assolamento que foi predito a estar no lugar onde não deve estar, quem lê entenda. Então, os que estiverem em Yahudá, que é Yahushurum, quem estiver em Judá, fuja para o telhado. E quem estiver sobre o telhado, não desça para casa, nem entre para pegar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo, não volte para pegar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, a qual nunca houve desde o princípio da criação que Yahweh criou até hoje, e nem jamais haverá em Jerusalém ou em Yahuá, que não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos seus eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis o Messias, ei-lo ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos messias, falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para entregarem, se for possível, até os eleitos. Vede, vós, eis que antemão vos tenho dito. Aí Yahushua fala a respeito da vida do filho do homem. Mas naquele dia, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua se dará a sua luz, e se perderá, não dará sua luz. E as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então vão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória, e virá com os seus anjos e ajuntará os seus eleitos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. São duas passagens aqui que as igrejas, né, evangélicas estão falando errado, gente, ensinando errado as pessoas. Quando que foi a grande tribulação? Vocês sabem me dizer quando foi a grande tribulação?
A grande tribulação, pessoal, ela aconteceu, a grande tribulação aconteceu foi quando Yahushua, ou Israel, foi invadida pelo Império Romano, depois da morte do Salvador Yahushua. Aquele que você conhece como Jesus. Depois da morte, que ele foi levantado ao madeiro, ele profetizou isso para o povo. Ele profetizou que viria grande tribulação sobre aquele povo, que nunca houve na terra e nunca haveria no futuro. Ou seja, qual era a grande tribulação? Aí vem a parte da história que as pessoas não conseguem entender. Por quê? Todo aquele povo que clamou pela prisão dele, e nesse povo estava juízes, arquitetos, médicos, tava a elite toda, os fariseus todos e os escribas, na sua grande maioria, estavam nessa grande tribulação. Porque os espanhóis, paz, meus senhores, a terra já estava dominada pelos romanos e pelos gregos, mas principalmente pelos romanos. Tanto é que Pilatos, ele comandava aquela província. Então, o que aconteceu? Na morte do Yahushua, o Pilatos sofreu uma pressão. Pilatos, ele foi intimado a ir até Roma para falar lá com César porque é que ele tinha matado o Salvador. E aí, o César decretou, com raiva, porque o Pilatos falou, Pilatos relatou que quem mandou matar o Salvador foi o povo, os Yahudins, os judeus que estavam naquela época lá, que detestavam Yahushua, os políticos, porque eles queriam se prevalecer da invasão de Roma naquele país chamado Yahushua, ou Israel, como você conhece. Eles queriam se prevalecer do domínio para eles forjar o domínio deles. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, eu sempre dou esse exemplo. Aqui tem o Brasil. Nós temos aí o presidente da República, né, chamado Jair Bolsonaro. Nós tivemos um presidente chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Nós tivemos uma presidenta chamada Dilma Rousseff. E ano que vem vai ter uma eleição. Imagine os senhores, se a China entrasse aqui no Brasil, colocasse o exército dela todinho aqui, prendendo todo mundo, colocando, que nem foi feito lá nos campos de concentração na Alemanha. Imagine se fosse isso aqui, prendendo todo mundo. Foi o que aconteceu na Israel. Foi o que aconteceu em Yahushua. Eles colocaram o exército todos dele naquele lugar e sitiaram aquele lugar. Então, na morte do Salvador, essa história chegou até César, porque César queria ser curado por Yahushua. César queria ser curado por Yahushua. Ficou indignadíssimo com a atitude de Pilatos, porque Pilatos foi Maria, vai com as outras. Ele se deixou influenciar pela pressão que os judeus fizeram para matar Yahushua, porque forjaram que Yahushua teria roubado o templo, profanado o templo, e ter falado que ele era filho de Yahweh. Eles não ficaram doidos, né? Eles falam, não, mas ele não pode falar isso não. Então tentaram de toda maneira, encontraram ali uma brecha para jogar Yahushua na prisão e mandar levar ele para o madeiro, né? Porque a Roma, ela tinha por tradição, essa tradição de crucificar, gente, de levar o madeiro, de colocar no madeiro, numa haste, não era do povo hebreu. O povo hebreu não tinha essa lei de morte, né? Sentença de morte, né? Ou pena de morte. Ela não tinha. A única pena de morte que eles tinham muito era apedrejar. Mas eles nunca podiam apedrejar Yahushua, porque Yahushua estava sempre cercado de multidão. Então eles resolveram de outra maneira. Vamos forjar. E eles usaram Judas para forjar, né? O nome dele não é Judas, mas vamos botar como Judas, para forjar um falso roubo, para levá-lo a julgamento e aí sim apresentar a prova cabal, que era ele ter ser dito que era uma blasfêmia, falar que era filho de Deus, ou filho de Yahweh. Bom, até aí eu acredito que vocês estão entendendo. Mas o que eu quero chamar a atenção é sobre a grande tribulação, gente. Aí a grande tribulação aconteceu nesses dias. O decreto veio para escravizar
todo o povo que estava naquele país chamado Yahushua, naquele local. E todo o povo foi caçado, gente. Foi caçado como um bicho. Foi caçado como um bicho. Muito que estava, por isso que Yahushua falou, né? Cuidado que você esteja no telhado, quem estiver no telhado não deixa, quem estiver no monte, fuja para os montes, fuja para todo lugar, porque eles começaram a aprender, depois do ano 70, que Tito entrou lá naquele país chamado Yahushua, eles prenderam, tiraram, gente, eles extraditaram todas as duas grandes tribos que estavam naquele local. Muitas fugiram por toda a África, tá, gente? Saíram pela África, mas a grande maioria, eles foram escravizados. E aí foram mantidos dentro da África como escravo. Lembre-se sempre que aquele povo hebreu, gente, é um povo semita, não é um povo canita. Eles são descendentes de Sem. Eles são pretos descendentes de Sem, não são pretos descendentes de Cã. Então há uma grande confusão. Então, quando eles foram trazidos para cá, para o Brasil, eles foram trazidos como escravo da África. Eles foram trazidos como escravo descendentes de Cã, mas não. Os nossos antepassados que chegaram aqui em porões, sendo maltratados em navios negreiros, né, que foram pisados, foram o povo de Israel, os hebreus, para se cumprir a escritura de Yahushua. E Yahushua falou, ai de vocês, foi a maldição que caiu sobre eles. E eles chegaram aqui, as duas tribos pelados, nus, descalços, para humilhar muito eles, jogados em toda a orla da costa brasileira e da costa da América, foram espalhados por aqui. Como aqui já havia escravidão, os índios já haviam sido escravos, né? Gente, é bom frisar que também já tinha Yahudim vindo para cá através da ligação entre a África e o continente americano. Já havia. Depois da morte de Yahushua que houve essa separação desse continente, onde ninguém mais pôde atravessar de lá para cá. Vocês estão entendendo a história, gente? Por isso que os pretos que estão aqui, por isso que eu falo para os senhores que nós somos descendentes dos hebreus. Se você tem um sangue de um negro escravo aqui do Brasil, você tem um sangue semita, o sangue de Abraão. Entendeu? Se é aquele povo que está na faixa de Gaza, aquele povo, gente, adotou a identidade dos judeus, que a letra J nem existe. Eles adotaram e criaram aquela cidade lá na faixa de Gaza, que Jerusalém nunca foi lá, gente. Nunca. Aquele país lá foi criado em 1948. Pelo então ministro exterior Oswaldo Graça Aranha, que deu um voto de Minerva na ONU para criar aquele país lá, aquele país dentro de um país do mundo árabe, que os palestinos reivindicam aquele pedacinho lá que eles estão lá, e criaram todo aquele cenário, o Muro da Lamentação, tudo ali criado. Só o único que não é criado ali é a cúpula do Abraão, que foi ali mesmo. E o Abraão realmente foi pai das duas nações, gente. Abraão foi pai tanto dos hebreus como dos ismaelitas, os árabes. Por isso que há essa grande confusão. E todo mundo vai para lá pensando em Israel, gente. Essa palavra Israel, esse nome Israel, um nome blasfemo, porque fala de três deuses, né? A deusa Ísis, o deus Ra e o deus El babilônico. Juntaram esses três, fizeram essa lama e botaram na cabeça das pessoas. O nome é Yahushua, a terra do nosso querido e amado e adorado também Melquisedeque, o sumo sacerdote, que eles não falam e ninguém fala. O Melquisedeque era a forma emprestada por Yahweh para fazer Adão e Eva. Olha que coisa sensacional. E ele morava em Yahushua, e as 12 tribos passaram a residir em Yahushua por causa da promessa que foi feita para Abraão, o pai das 12 nações, né? Das 12 grandes tribos. É uma história sensacional que você não vai ver evangélico contando isso para você. Gente, a história é um pouco longa. Hoje, às 19 horas, nós podemos falar mais um pouquinho, mas a grande tribulação não tem nada a ver com a tribulação que nós vamos ver no final dos tempos, não. Aliás, nada se compara, nada nesse mundo vai se comparar à própria... Aqui, eu vou ler para você aqui, ó. O Yahushua falando, ó. Nada se compara... Deixa eu ver aqui a passagem aqui que fala
Eu falei para vocês aqui que nada se compara ao que eles sofreram naquela época. E se Yahushua não abreviasse aquele dia, nenhuma carne salvaria por causa dos seus eleitos que escolheu e abreviou aqueles dias. Mas veja assim, mas ai das grávidas, aquele dia, orai para que a nossa não aconteça, porque naqueles dias haverá pressão. Porque no versículo 19, porque naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve desde o princípio da criação até hoje, nem jamais haverá uma tribulação igual àquela. Se você entende isso, então não haverá essa tribulação que as pessoas, o povo de Yahushua está esperando aí. Não vai ser assim, não. Vai ser tribulação, vai ser perseguição, mas não igual àquela que os Yahudim sofreram por causa da morte do Salvador. Depois vocês podem ler essa passagem com muito cuidado, para vocês entenderem que os pastores estão falando errado essa palavra aí. Eles estão pregando errado, eles não leem com atenção. Então a grande tribulação ela já aconteceu, gente. Agora haverá tribulação, mas não igual, vai ser grande tribulação também, mas não da forma como essas foram caçados. Esses filmes todos aí, o Sexto Round, que está tocando aí, né, na televisão, uma rede privada aí está passando um filme chamado O Sexto Round, né? O Sexto Round, com aquelas máscaras vermelhas. Isso aí, gente, já é uma réplica daquilo que aconteceu com o povo de Yahushua, os que não aceitaram, né? As duas tribos que ficaram lá e que não aceitaram Yahushua. A mesma coisa aconteceu nas 10 tribos que estavam lá de cá, que viraram índio e que foram escravizadas. Todos eles foram escravizados aqui nas Américas. E depois, para completar as 12 tribos, as outras duas vieram para cá, que eram as que estavam faltando, e se juntou às 12 tribos que estão na América e os seus filhos espalhados pelo mundo. Só que as tribos voltarão, gente. Voltarão para Yahushua, porque Yahushua vai surgir. E junto com Yahushua virá o Monte Sião, aonde nós iremos para o Monte Sião. E para lá nós iremos da mesma forma como nós voltamos, através com navios. Essa é a profecia, gente. Antes do grande dia, porque está havendo muito terremoto pela terra. A crosta da terra está quebrando igual casca de ovo. E vai ter muitos terremotos. Quando ela se espatifar toda, então a terra toda, porque está quebrando em tudo quanto é canto da parte do globo. Então a terra vai virar igual lama, vai ficar balançando aí, que é o grande terremoto que está descrito lá no capítulo 6 do livro de Apocalipse. Esse vai ser o divisor de água, esse grande terremoto. Tá bom, pessoal? Um forte abraço e até hoje às 19 horas, onde nós estaremos conversando com todos vocês ao vivo no nosso chat. Yahweh abençoe a todos, uma ótima segunda-feira e um abraço e um beijo para vocês aí da África, né? Que está junto com a gente, da Índia, povo indiano, um abraço para vocês, da Rússia, que está nos acompanhando, povo da Rússia, prazer enorme. Olha, Yahushua ama todos vocês. Yahushua, ele morreu por todos nós. Você dos Estados Unidos, você da África, que está aí morando na África, você da Europa, você que está na Itália, está na Suécia, na Suíça, na Inglaterra, saiba que a profecia iria ressurgir, daqui das Américas, e ela está ressurgindo para o mundo. Um forte abraço para todos vocês, um ótimo dia. Não esqueça de dar o seu like e não esqueça de divulgar os nossos vídeos, tá? Nós contamos com todos vocês. Forte abraço, tchau, pessoal!